Fala, criptonautas, uma análise aqui do mercado rapidamente, só para poder atualizar vocês aqui. Esse desenho louco que tá aqui na tela já foi uma análise que eu tinha feito antes, numa live, falando para os alunos, e eu tinha montado esse triângulo descendente aqui. Porém, eu falei que se a gente rompesse esse daqui para cima, ia ser um bom sinal de que o mercado estava se recuperando e ia dar oportunidade. Foi o que aconteceu. E antes mesmo de romper, eu já tinha passado na mesma live o trade em Solana e deu muito certo. E falando em questões aqui de movimentação, a gente pode ver que, colocando aqui, por exemplo, numa hora, né? A gente já está muito perto de uma região onde a gente pode ficar um pouco mais lateral ou até mesmo recuar. Por quê? Sempre que a gente tem um ponto muito importante, como um fundo ou um topo, só que em seguida a gente vê um volume muito grande, ali vai ser uma região de ação dos investidores. Se for de alta para baixa, ao retornar, aquela área vai ser responsável por uma zona de oferta. Dá para ver que essa região que coloquei aqui para vocês já está sendo testada. Então, de qualquer forma, ela é muito difícil quando isso acontece, tipo, passar, bater ali e ir direto. A gente realmente tem uma zona a ser respeitada, que são as zonas de demanda e as zonas de oferta. Nesse caso, em vermelho, aqui, ela representa a região de oferta. E aí, agora a gente vai lá e faz um crop no gráfico. Perceba que o primeiro eu comecei aqui, depois eu vim para cá. Agora, a gente faz a seguinte análise. Que padrão está acontecendo aqui no curto prazo? Beleza. A gente vê que bateu aqui, formou um topo e fundo. Então, a gente tem algumas informações, tá? Posso até apagar já essa linha. E agora eu posso traçar ela aqui. Porque aqui tem uma região de toque 1, 2. Aqui embaixo a gente tem 1, 2 de toque também. Ou seja, nós estamos consolidando. Quando a gente começa a consolidar após uma tendência de alta, significa que a gente está perdendo um pouco a força da tendência, tá bom? Em questões de comportamento, você começa a lateralizar, você muda a direção da tendência, que antes estava indo para cima e agora está planando no ar, como se fosse isso. Nessa que está planando no ar, a gente entra numa região lateral. Regiões laterais, tá? Padrões laterais, a gente sempre vai ficar em indecisão, tá bom? Então a gente não sabe se o padrão lateral vai romper para baixo ou para cima. Mas a gente, até porque, olha só, ensinar uma parada para vocês aqui. O mercado é muito enviesado. Então, por exemplo, se você pegar aqui do fundo até aqui em cima, você vai ver que a gente está numa bandeira de alta, certo? As bandeiras de altas tendem a continuar a subir, ou seja, ela fica dentro dessa região aqui, tá? E depois ela acaba rompendo para cima. Isso é uma tendência de alta seguida de uma bandeira de alta. Só que pela mesma forma que a gente vê esse tipo de coisa, também há a possibilidade da gente lateralizar aqui dentro, mesmo que seja uma bandeira de alta, e consolidação mais voltada para a venda, que seria uma distribuição e não uma acumulação. Então essa distribuição aqui em cima ela também pode acontecer, justamente por conta do movimento lateral. Então há pessoas que vão marcar uma bandeira de alta e vai falar que vai subir. Outras pessoas podem marcar uma consolidação esperando que seja uma distribuição e também vai estar certo, tá bom? Então o que vai ditar de fato é o sentimento de mercado. Por isso que eu sou um trader de price action e sempre observo o movimento de acordo com o comportamento. Então, eu assumo que aqui, por enquanto, o movimento está fraco. Nós temos um mercado trilionário e só temos 14 bilhões de movimentação positiva nas últimas 24 horas. Então, se tivesse pelo menos 50, 60 bilhões de dólares positivos, a gente poderia ver muita movimentação ali. Como isso não está acontecendo, há sim a possibilidade de ficarmos um pouco mais laterais ou até mesmo ficarmos lateralizando até buscar fundos em um tempo gráfico um pouco maior. Aqui no diário, por exemplo, que é um tempo gráfico maior, a gente vê que a gente já teve uma resistência. Se você pegar, por exemplo, aqui
você marca aqui, né? Você vai ver que a gente está perdendo força no volume comprador, porque a gente está numa região de oferta, então é muito mais fácil as pessoas venderem nessa região do que comprarem. Por isso que quem está procurando long está tomando stop loss ou não vê tantas oportunidades assim de continuação, justamente por conta desse padrão, tá bom? Não é 100% uma regra, porque a gente depende realmente dos comportamentos, mas há sim uma questão de regra básica a seguir, que é, se está se aproximando de um topo ou uma LTB, a gente tende a procurar outros tipos de trade, como short ou não entra, do que ficar comprando para que a gente possa romper isso daqui. Por mais que isso tenha que acontecer em algum momento, por conta do padrão, por conta do cenário e tudo mais, tá bom? Então é isso que eu estou olhando para o Bitcoin no momento. Esse padrão é o principal, de longe é o principal. Então a gente precisa ficar de olho nele para ver onde que a gente vai formar algum tipo de fundo, tá bom? No 4 horas, que seria um tempo gráfico muito bom e relevante, nós já temos aqui, por exemplo, uma interrupção da linha de tendência de alta, que é essa verde aqui, e a gente já reverteu para baixo, fazendo aqui agora um reteste nesse topo descendente que é contra esse. Ou seja, por enquanto, a gente tem mais probabilidade de queda do que de alta, justamente por conta da região de oferta, somando-se com esse rompimento aqui, fazendo um topo descendente. Mas a gente tem que ficar de olho no volume para ver se a gente vai realmente ter força para poder bater aqui e romper. Todavia, o mercado não está forte o suficiente para termos umas continuações muito expressivas ainda. Só que eu continuo com as minhas posições abertas. E sim, o mercado está bom para operar e buscar novas oportunidades. Mas tenham cuidado por conta desse nível que o preço está, que é muito próximo de uma resistência, fazendo com que a gente possa ter sim uma pressão de venda antes de formar um fundo ascendente para continuarmos subindo. E se você quer aprender comigo de forma gratuita, acesse www.apolocrypto.com.br, que o curso gratuito já está liberado. É só você fazer um cadastro lá, caso você esteja ainda no início de carreira e queira entender um pouco mais como funciona esse mundo do trading no mercado de criptomoedas, beleza? Então é isso, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!